Rebeldia e aceitação. Duas atitudes tão diferentes, tão discrepantes, que tiveram o seu auge com a chegada de Jesus à Terra. Ele mesmo disse que não vinha trazer a paz, mas a espada, que numa mesma casa os parentes iam se dividir, iam se chocar uns com os outros por causa da sua chegada. Ele realmente dividiu a humanidade, dividiu a história, dividiu as nossas vidas, e a divisão, o mote, a atitude que gerou essa divisão está em nós, exatamente nos padrões da rebeldia ou da aceitação. É isso que vem na nossa leitura expor, lamentar essa passagem do Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 17, onde ele nos fala que os seus discípulos lembraram-se, na ocasião da expulsão dos vendilhões no templo, como ficou conhecida, e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Como assim? O zelo se voltar contra aquele que zela? O amor se voltar contra aquele que ama? Como assim? Nós não ficamos espantados a cada vez que nós tivemos contato com a história de Jesus? Como pôde um amor tão puro, um zelo tão apurado, ser destroçado, acusado, traído? Como pôde isso? Pois é esse o desafio do que a gente vem conversar hoje, sobre rebeldia e aceitação. Porque a origem da rebeldia está nos próprios planetas de onde nós viemos. Porque nós não somos originários da Terra, como dizem os livros A Caminho da Luz, esse lado de Capela. Nós viemos de outros planetas que faziam a sua passagem de expiação e provas para mundo de regeneração, mas que só conseguiram fazer essa passagem aqueles espíritos, aqueles indivíduos que aceitaram as lições, que aceitaram os remédios, que aceitaram os médicos e os professores que a vida lhes estava passando. Aqueles que não aceitaram, os rebeldes, foram enviados para outro planeta, no caso a Terra, que estava iniciando a sua trajetória de expiação e provas. O mesmo mecanismo que as escolas fazem, que um terceiro ano, ao final do ano, promove alguns e retém alguns. Os promovidos iniciarão a quarta série e os retidos iniciarão novamente a terceira série. O problema nosso é que nós estamos tão acostumados com essa rebeldia, que portanto já vem de mais de 6, 7 mil anos atrás. Nos acostumamos tanto com a vida sendo uma guerra, nós sendo guerreiros, os outros guerreando conosco, que já não conseguimos mais ver com leveza, ver a beleza da vida. Nós estamos aprendemos a respeitar apenas aqueles combatentes. Quem nos vem falar de paz, nós repudiamos, porque os combatentes nos podem levar à derrota, mas os pacifistas nos podem tirar a guerra. E nós já não queremos perder a guerra, tirar a guerra das nossas vidas, tão acostumados, tão convictos, tão certos que estamos que a vida é uma guerra. Chega!
Foi por isso que Jesus foi mais odiado pelos judeus do que os próprios romanos invasores. Foi por isso que até hoje a comunidade judaica tradicional ainda aguarda a chegada do Messias. Porque ele veio para nós, mas nós não nos abrimos a ele. Porque ele nos propunha uma mudança muito mais radical, muito mais profunda, a qual nós não estávamos disponíveis, não estávamos abertos. O zelo ao próprio Deus que os judeus pensavam cultuar, o amor, o culto mais agradável a Deus, exemplificado por Jesus através do amor, não foi compreendido, ao contrário, foi atacado, julgado e assassinado. Agora, porém, temos novamente, como novamente vieram outras chances ao longo dos séculos, mas essa é a última chance para permanecer na terra. Nós agora temos a chance de nos analisar perante Jesus, perante a vida, perante os fatos e permanecer enrijecidos no padrão da teimosia, como a esposa de Ló, que, apesar de orientada a não olhar para trás, olhou e tornou-se uma estátua de sal. Ou temos a outra opção de avançar no sentido da aceitação. Rebeldia ou aceitação? É a nossa questão. De antes de vir para a Terra, de todo esse período na Terra, mas é exemplarmente a nossa posição agora, nessa transição. Aceitaremos os fatos e os desafios e nos transformaremos com eles? Ou continuaremos brigando com a vida, revoltados com os fatos que nos parecem adversos, revoltados com as pessoas, com tudo que seja contra os nossos planos, sem compreender ainda Jesus, que nos disse tão claramente: seja feita a vossa vontade, seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Que nós tomemos a aceitação como diretriz das nossas vidas, porque é aceitando os nossos problemas que se inicia a solução deles. É aceitando as nossas doenças que começa qualquer tratamento. É aceitando a nossa condição, a nossa ignorância, que se realiza qualquer aprendizado. Que nós aceitemos, porque é pela aceitação que nós nos transformaremos. Um grande abraço e até a próxima.